Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 23. A gente vai ler do 1 ao 4. Vai ser uma leitura um pouquinho estranha hoje, mas eu estava fazendo meu devocional essa semana, na segunda-feira, e quando eu me deparei com essa leitura, dois nomes me saltaram aos olhos assim, mexeu muito comigo. E enquanto estava ali no meu devocional, Deus começou a ministrar muito no meu coração, falar muito comigo. Então eu espero que o Senhor venha falar muito com você hoje também, principalmente aí nesse assunto que eu considero tão importante para uma vida de igreja, que é a adoração. Então Ezequiel, capítulo 23, versículo 1 ao 4, é o que a gente vai ler. Então, enquanto você abre aí, eu queria contar para você a sinopse de um filme. Quem aqui já assistiu o Show de Truman? Faz assim. Ó, que isso, tem uma galera bem nova aí que assistiu esse filme, ó. É mais velho que o meu pai, se brincar. É um filme bem antigo, com o Jim Carrey. É um filme assim, ó, sensacional. Que filme incrível. E o filme conta a história de um rapaz que ele, desde criança, desde muito cedo, ele foi colocado em um reality show sem ele saber que estava em um reality show. Foi criado uma cidade falsa, todo um cenário falso, até a lua que tinha no céu era falsa, era onde os diretores ficavam do reality. E é interessante que tudo na vida dele era perfeito. Só que ele começou a perceber, que as coisas começaram a acontecer tudo exatamente igual, e ele começou a se questionar até onde aquilo ali estava sendo verdadeiro, até onde aquilo ali estava sendo sincero, o quanto daquilo era verdade, até que ele finalmente descobre que a vida dele inteira foi uma mentira. O seu casamento, que parecia perfeito, era só uma atriz atuando. Os seus pais, que pareciam incríveis, eram só atores atuando. O seu vizinho, o carteiro, tudo ali era apenas uma encenação. E ele descobriu que a vida dele inteira não passava de uma encenação e de uma falsidade. E ali a história vai girar em torno dele tentando fugir dessa realidade. E aí a pergunta que, pelo menos para mim, fica nesse momento é: por que começar um sermão contando a história de um filme de 30 anos atrás, que conta um reality show de um cara que não sabia que a vida dele era falsa? Porque é muito fácil, e talvez assustadoramente fácil, a gente viver um show de Truman espiritual, viver uma vida acreditando que aquilo que nós estamos fazendo é real, é verdadeiro, é bom, e na verdade no final da nossa vida a gente descobrir que tudo que a gente viveu foi uma falsidade, uma encenação durante toda a nossa vida. E essa tensão mortal entre a aparência e a autenticidade, a falsidade e a veracidade, não é um problema novo, não é um problema da nossa geração, mas é um problema que acontece desde que o tempo é tempo, desde que a humanidade pecou, a gente lida com essa situação, a gente lida com essa dificuldade. E a gente vai ver que Ezequiel, capítulo 23, Ezequiel vai lidar justamente com essa questão ali com o povo de Israel e de Samaria. Então, a pergunta que vai ficar para a gente, eu quero que você pense nessa pergunta, desde já até o final dessa mensagem, é: a sua adoração com Deus, ela é real? Ou ela tem sido uma encenação? Ezequiel, capítulo 23, o versículo 1 ao 4 diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus seios foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A filha mais velha chamava-se Olá e a irmã Olibá. Elas eram minhas e deram à luz a filhos e filhas. Olá era Samaria e Olibá era Jerusalém. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos clamar a Ti, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha entrar no nosso coração, que o Senhor venha fazer morada com a Tua palavra em nós, Senhor, e que através dela a nossa vida, Senhor, possa ser completamente transformada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria te pedir para que você não se deixasse distrair por nada hoje, porque talvez se você se distrair um pouquinho, você vai perder a linha de raciocínio, e se você perder essa linha de raciocínio, talvez seja um pouquinho difícil voltar e entender até onde a gente vai chegar aqui hoje. Mas é muito curioso, e foi justamente por isso que me chamou a atenção. Eu estava lá, eu comentei com algumas pessoas antes do culto, eu estava fazendo meu devocional em um horário completamente alternativo, estava fazendo meu devocional ali, comecei à meia-noite, fui terminar umas 2h30 da manhã,
E eu estava ali naquele momento, quando eu comecei a ler Ezequiel 23, e isso me chamou muita atenção, que foi o fato de Deus olhar para Samaria e olhar para Jerusalém e dar um nome bem inusitado para elas, que é Olá e Olibá. E aquilo me chamou muita atenção, e naquele momento eu comecei a estudar sobre isso, a meditar sobre isso, a fazer algumas pesquisas, e aquilo foi começando a ministrar comigo ali, e Deus foi começando a falar e mexer e trabalhar. E aí, na mesma hora, eu fui e mandei uma mensagem para o pessoal aí do Connect, da comunicação, e falei, esse é o tema, Olá, Olibá. E aí a Bela acordou no outro dia de manhã, viu o horário que eu mandei a mensagem, pensou, meu Deus, o Eric mandou uma mensagem para o grupo de comunicação, dormindo, não digitou nada com nada. Mas esses dois nomes me chamaram muita atenção. E normalmente quando uma palavra ou um nome me chama muita atenção na Bíblia, o meu primeiro ato imediato é pesquisar o que isso significa no original. E a gente acaba descobrindo muitas coisas que a gente nem sequer imaginaria se a gente só fizesse uma leitura superficial, por cima, ou às vezes no contexto, porque o contexto não nos explica a origem desse nome. O contexto não nos explica o que significa esse nome, mas o contexto ele dá embasamento do porquê esse nome. E aí quando eu fui pesquisar, eu comecei obviamente pela irmã mais velha, Olá, que significa, que foi o nome atribuído para Samaria, e ela significa a tenda dela ou a sua própria tenda. E eu achei esse nome assim extremamente curioso, porque Deus ele ali chega para Ezequiel e fala, Ezequiel, filho do homem, diga isso, Samaria vai ser Olá. Olá significa a sua tenda, ou também a sua própria tenda. E aqui tenda não é uma palavra aleatória, avulsa, mas tenda aqui faz uma referência estrita à tenda que foi instituída lá em Moisés, que era a tenda de adoração ao Senhor, que era o tabernáculo. Inclusive, esse nome pode ser traduzido assim também, o tabernáculo dela, ou o seu próprio tabernáculo. Então a gente olha que esse nome não é dado para Samaria ao acaso, nem de qualquer jeito. E quando a gente vai olhar o contexto histórico de Samaria, a gente vai descobrindo algumas coisas muito interessantes, porque lá no capítulo 12 de 1 Reis, a gente vai ver que Jeroboão, ele vai fazer uma divisão ali do reino, mas ele também vai instituir ali a sua própria religião, e ele vai trazer alguns aspectos ali em Samaria e toda aquela região do reino norte, que ele não deveria trazer. E o primeiro que a gente pode observar é que ele mudou o local de adoração, que era em Jerusalém, para Dan e para Betel. E por que ele faz isso? Ele faz isso por um medo político. Ele tinha medo que o povo saindo de Samaria e indo até Jerusalém, o reino de Judá, eles chegassem lá e permanecessem naquele lugar. Então, para que o povo não precisasse ir até Jerusalém adorar, ele instituiu o seu próprio local de adoração, contrariando a vontade de Deus que determinou Jerusalém como local da sua habitação, como local onde teria o templo de Salomão, que seria o local de adoração ao Senhor. E a segunda coisa que ele vai fazer é que ele vai mudar os objetos dentro do local de adoração. Então ele cria um local de adoração novo, mas ele não só replica as coisas que estão em Jerusalém, mas ele traz ali um novo objeto para aquele lugar, que são bezerros de ouro, para que o povo pudesse adorar aqueles bezerros de ouro, trazendo uma idolatria para aquele ambiente. E não apenas isso, mas ele mudou também quem poderia ser os sacerdotes, mais uma vez contrariando a vontade de Deus. Agora não era mais apenas levitas que eram sacerdotes, mas lá em Samaria qualquer um poderia ser um sacerdote, contrariando mais uma vez a vontade de Deus. Então a gente vai ver que Jeroboão vai criar no Reino Norte, vai criar ali na região de Samaria, ele vai criar o seu próprio padrão de adoração, ele vai criar a sua própria tenda, o seu próprio tabernáculo, o seu próprio templo. E é por isso que Deus olha aqui agora para Samaria e fala, olha, Samaria, a irmã mais velha é Olá, porque ela criou a sua própria adoração, ela criou o seu próprio meio de adoração. E o problema aqui enfrentado e denunciado por Ezequiel a Samaria, não é só apenas você criou um templo de adoração, mas ele está denunciando todo um sistema de adoração que está acontecendo em Samaria, que gira em torno da conveniência. E o que seria essa conveniência?
foi ajustar Deus à agenda política de uma nação, foi ajustar Deus ao confronto que aquela nação estava enfrentando, foi criar uma adoração autocriada, ou seja, uma adoração do jeito que eu acho melhor e não do jeito que Deus acha melhor. Não foi uma adoração que levou em consideração a vontade de Deus, mas aquilo que o rei achava melhor para o seu povo, para não perder aquele povo. É uma adoração a um Deus criada pela necessidade e não por quem Deus é ou qual que era a vontade de Deus. É esse o erro de Samaria. E aí Samaria, ela começa a criar suas próprias adorações, ela começa a tentar arrumar um jeito de satisfazer, de se proteger também, criando alianças políticas com reinos que eram inimigos de Deus, com medo da sua própria irmã mais nova, que era Jerusalém, que era Judá. Então ela vai criando alianças políticas que desagradam a Deus, ela vai criando uma adoração que desagrada a Deus, e ela vai cada vez mais se distanciando. E é isso que a gente vai ver em Ezequiel 23, Deus denunciando aquele povo: olha, vocês tiraram a adoração da minha tenda, a adoração a mim, para criar a sua própria adoração, para criar os seus próprios deuses. Você tirou a confiança que tinha em mim, como o Senhor que protege essa nação, para confiar nos assírios, para confiar no Egito, para confiar em outras pessoas, em outras nações, e o Senhor vai classificar isso como adultério. Essa autoadoração criou ídolos em Samaria e distanciou de Deus, e por isso o Senhor vai dizer que Olá, ou seja, Samaria, era como uma mulher que se prostituía, pois se vendeu aos deuses e às culturas pagãs dos povos que estavam à sua volta, e isso fazia com que Deus a repudiasse. Então a gente vai vendo que Samaria, ela começa a se afastar do Senhor, porque ela quer criar um Deus que siga o padrão e as necessidades que ela precisa, que aquela nação necessitava. E aí quando ela olha para o Senhor, o Deus Altíssimo, ela percebe que Deus não se encaixava nos padrões que Samaria precisava, e por isso ela criou um Deus que se encaixava em seus padrões. E eu acho assustadoramente um sinal de alerta muito grande, como é assustador, como é muito fácil a gente criar um evangelho de Olá, um evangelho de Samaria, ou seja, um evangelho da nossa tenda e da nossa própria vontade. A gente vai criando um evangelho semelhante a um self-service. Não sei se você já viu isso, mas próxima vez que você for a um restaurante self-service, fica observando as pessoas fazendo seu prato, de maneira discreta, para não constranger ninguém, obviamente, né? Mas fica ali observando. Tem gente que chega e pula direto para a carne e fica só na carne. Tem outras pessoas que pulam a salada inteira, acho que esse é o mais comum, né? Tem uma galera que pula a salada toda, os legumes, e vai direto ali para o arroz, para o macarrão, para uma salada a única salada é salada mesmo? Maionese? Maionese é o quê? Uma salada? É uma salada, né? Maionese ali, né, de batata e tudo mais, e vai pulando para essas coisas. E aí a pessoa vai selecionando o que quer comer ou não, dali do self-service. Aí chega e fala assim, batatinha, eu quero, enche o prato, eu quero um prato só para batatinha, né, Bela? Quero um prato só para batata. A Chloe também é assim, viu? Batata, esquece, é só batata, batata, batata e batata. Tem outras pessoas que vão e passam brócolis, passo. A gente até ouviu falar sobre brócolis hoje no workshop de evangelismo e como você pode pregar com brócolis. Foi uma loucura. Mas a pessoa olha para o brócolis, não quero. Estrogonofe, o dobro, o triplo, pode colocar mais. Uma beterraba, não, dobra e passa para o próximo. A gente vai fazendo assim. Aí chega ali, um filé mignon, aí eu quero que enche o prato só disso. E a gente vai selecionando, só que a gente acaba passando isso para o evangelho também. E aí o que acontece? Carro novo, Senhor, manda em dobro para vir um carro bom. Casa nova, quero. Universidade, Senhor, manda dobrado porque eu quero com a bolsa também. Perseguição por causa do evangelho, esse não, dobra e passo para o próximo também. Se indispor por causa do evangelho, por causa de Jesus, não, esse eu passo. É melhor ficar aqui no pratinho da omissão. É muito melhor do que o prato de se indispor com alguém por causa do evangelho. O do pecado, parece apetitoso. O da santidade, parece difícil de engolir esse negócio, né? Vou deixar aí. E aí a gente vai selecionando o que do evangelho faz sentido para a gente ou não. Mas o evangelho não é sobre o que faz sentido para você ou não. O evangelho é sobre ele ser uma verdade por si só. O evangelho, ele é a verdade.
A gente não vai sair coletando pequenas informações de verdade para adaptar a nossa rotina. E por isso que é tão fácil a gente cair em um evangelho muito de olá, um evangelho parecido com o de Samaria, que eu crio a minha própria tenda de adoração e eu quero que Deus se encaixe na minha vida, ao invés da minha vida se encaixar nesse Deus. A gente acha que Deus ele tem que entrar no potinho da nossa vida e se conter naquele potinho sem perceber que o que Deus quer é quebrar o nosso potinho para que nós sejamos Ele e não que Ele seja nós. A gente quer que seja o contrário. É que se faça no céu conforme a minha vontade no coração, e não que se faça no meu coração o que é a vontade do céu sobre nós. E aí a gente vai criando uma falsa adoração, a gente vai criando até mesmo uma adoração calcificada, é uma adoração que às vezes é até encenada, tem até performance, a gente até pula, a gente até canta, a gente até faz um monte de coisa, mas não tem vida nenhuma dentro. Ao momento que a gente entra em algumas igrejas, glória a Deus, aqui não, que está aquele louvor lindo, tudo muito afinado, deu problema técnico aqui hoje, é raro, mas acontece, mas sem problema nenhum, tudo fluindo, tudo bem, tudo incrível, maravilhoso, mas vida zero. Aqui deu problema técnico, mas vida tudo. E glória a Deus por isso. Mas a gente vai criando esse evangelho calcificado, sem vida, esse evangelho robótico, e nós temos até, às vezes, nós criamos em nós mesmos meros religiosos barganhadores. Porque Deus, eu estou selecionando o que eu quero do Senhor ou não. A gente faz aí até campanha de 15 dias, 7 dias, 30 dias para conseguir a minha bênção. Mas a gente não faz uma campanha de 30 dias para que o Senhor nos santifique cada vez mais. Para que o Senhor nos transforme cada vez mais. Para que o Senhor venha nos moldar cada vez mais. E aí o evangelho ele vai virando um escárnio. As igrejas vão virando um circo. E nós vamos agindo como palhaços, dizendo que somos sacerdotes das boas novas, mas sem de fato termos noção do que é uma vida com Jesus, porque nós não o conhecemos e nós não o desejamos. Nós queremos que Cristo seja o que nós somos, aquilo que tem no nosso coração e não quem Ele é. E aí a gente vai criando esse evangelho, onde nós queremos o somos mais que vencedores na Bíblia, mas nós não queremos o tome a sua cruz e negue a si mesmo e siga-me. A gente vai selecionando que parte da Bíblia, ou que parte do evangelho, ou que parte desse Deus faz sentido para a gente. Sendo que não é o que faz sentido para a gente, é o que é. E a gente precisa entender o que Ele é e não adaptar aquilo que faça mais sentido para a gente. O problema da adoração autocriada é que ela não oferece segurança alguma. Ela não vai nos satisfazer, porque nela não tem o poder do Evangelho dentro dela para nos satisfazer a nossa alma, para transformar a nossa alma e para nos garantir a segurança de estarmos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Aí não adianta a gente falar, olha, eu passo pelo vale de sombra de morte e não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu escudo, minha fortaleza, ou qualquer outra coisa que você possa recitar, porque você não está tendo Ele como teu escudo e como a tua fortaleza. E aí no momento que você percebe que o teu evangelho, a tua adoração autocriada, ela não é capaz de te proteger e de te sustentar, porque nela tem tudo, menos o Senhor, é o momento que você se vê perdido na sua vida muitas vezes, com medo de situações que não deveria ter medo, com inseguranças que não deveria existir, assim como Samaria, que estava lá se preocupando, alguns exércitos se aproximando para atacar, e a primeira reação é, eu preciso fazer aliança com os assírios, eu preciso fazer aliança com outros, se esquecendo completamente de quantas vezes foram cercados por exército inimigo, e a mão do Senhor os guardou e os protegeu. Mas agora eu não enxergo mais a mão do Senhor, porque no evangelho e na adoração que eu criei para mim mesmo, para se adaptar a quem eu sou, eu não consigo enxergar Deus ali, porque Ele não está. E aí quando a gente não enxerga, a gente quer dar o nosso jeito de se proteger. E aí é o momento que tudo começa a desandar, porque quando o Deus que nós criamos em nossa tenda falhar, e Ele sempre vai falhar, nós corremos para outros amantes em busca de segurança que eles não podem nos dar. E aí, contextualizando nos nossos dias, é o momento que o teu trabalho dá tudo errado, na tua escola, na tua faculdade, tua vida está um caos, você está estressado, e aí para desestressar, o que você vai fazer? Vai para a pornografia, criar um amante, criar um ídolo. E a gente vai criando vários ídolos e vai criando várias coisas no nosso coração, a gente vai buscando a segurança na aceitação social. E aí está tudo bem abrir mão de alguns princípios, de alguns valores meus para ser aceito. Porque eu vou me sentir seguro, vou me sentir acolhido, vou me sentir bem.
Mas aí quando a gente percebe que isso não passa de um fantoche, de uma fantasia ou de uma encenação, e que na verdade a gente não tem esse apoio social, essa aceitação social como a gente imaginava que tinha, a nossa vida desmorona e a gente se vê sozinho, solitário, triste, muitas vezes depressivo. Muitas pessoas vão procurar esse amante no sucesso acadêmico, se enterra às vezes em estudo ou no trabalho de uma maneira louca que esquece todo o restante da vida, achando que aquilo vai satisfazer a sua alma. Ou então, muitas vezes, vai depositar toda a sua segurança no dinheiro, mas aí quando vem o desemprego, o seu mundo acabou. E aí a gente vai criando falsos ídolos no nosso coração, achando que ele é a resposta para aquela sensação de insegurança, de falta de proteção e de vazio que tem dentro de nós. Mas quando na verdade é porque nós criamos uma religião do meu jeito, do nosso jeito, que promete liberdade, mas no fim nos torna escravo desses amantes. A gente cria uma religião crendo que nós estamos sendo livres. Não, Deus me entende do meu jeito e sabe o que eu quero. Eu tenho a minha liberdade. Mas na verdade a gente está se encaminhando para ser escravos dos nossos amantes, dos nossos ídolos. E a gente vai se enroscando nisso tudo. E esse era o problema de Samaria, uma adoração falsa criada pela conveniência, uma fé falsa para a autossatisfação. Mas Ezequiel 23 vai nos mostrar que havia um problema talvez ainda mais sutil e ainda mais perigoso acontecendo também em Jerusalém. E aí a gente vai falar sobre Olibá também. Olibá, que era Jerusalém, representando o reino do norte, representando Judá. Ele significa algo muito parecido com Olá. Olá significa a sua tenda, ou o seu tabernáculo, ou a sua própria tenda, ou o seu próprio tabernáculo. Mas quando a gente vai olhar para Olibá, a gente percebe que o significado desse nome é assim, a minha tenda está nela. Cara, assim, aqui para mim é um nome muito bonito. O nome que o significado que Deus está dando é a minha tenda, o meu local de adoração está nela. Coisa maravilhosa, né? Mas quando a gente vai ler Ezequiel 23, a gente vai se assustando de uma maneira absurda. Porque Deus, ele vai descer ali, né, como a gente fala lá na Bahia, descer a ripa. Ou seja, dar aquela surra em Olá. Falar, você está errada, você é idólatra, você está se prostituindo, você está buscando amantes. Mas aí quando chega em Olibá, que é a minha tenda está nela, Deus vai falar, mas você, Jerusalém, Olibá, a irmã mais nova, viu tudo que a sua irmã fez e fez ainda muito pior. Aí me dói. Aí me dói porque se a gente olha para uma adoração autocriada para se adaptar às suas condições, mas agora a gente olha para aquela que não foi uma adoração autocriada, foi instituída por Deus. Mas Deus está falando, olha, você foi muito pior, a gente precisa começar a entender então o que Jerusalém fez que foi tão pior do que Samaria. E a gente vai ver que Jerusalém ela tinha tudo para dar certo. Era a cidade escolhida por Deus para que a construção do seu templo fosse feita nela. Tinha um verdadeiro templo estabelecido nela. O sacerdócio lá era um sacerdócio levítico, conforme o que o Senhor falou. Ali tinha a arca da aliança estabelecida, que representava a presença de Deus. E a presença de Deus, a Shekinah do Senhor, se manifestou naquele lugar. O templo terminou de ser construído e a fumaça da glória de Deus encheu o templo, encheu cada espaço naquele lugar e a presença de Deus desceu naquele lugar. E a pergunta é, então o que deu de errado no meio do caminho? Se é Olibá, a minha tenda está nela, a Shekinah de Deus desce naquele lugar, a presença do Senhor está ali, então por que esse lugar foi muito pior do que Olá, do que Samaria que criou a sua própria adoração e o seu próprio Deus? E é triste porque Olibá tinha a forma correta, Jerusalém tinha. Ela estava no lugar certo, fazendo o culto certo, mas havia um problema extremamente grave, o coração. Eles estavam no lugar certo, fazendo as coisas certas, os rituais certos, mas com o coração completamente errado, com o coração completamente distante. Sabe, muitas vezes nós podemos aprender muito com os erros de Jerusalém, assim também como a gente pode aprender com o de Samaria. Jerusalém tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Ela tinha tudo para ser um lugar onde a presença de Deus fosse estabelecida de uma maneira até assustadora para as nações em voltas, no bom sentido da palavra. Mas ela é chamada por Deus por uma cidade, uma nação
prostituta, que se vendeu como prostituta no Egito, e que depois vai procurar ainda mais amantes do que a sua irmã Samaria, porque vai atrás dos sírios, vai atrás dos egípcios e vai atrás dos babilônicos. Então Jerusalém ainda foi muito pior, porque ela se vendeu, ainda que ela tinha a presença de Deus manifesta naquele lugar, ela escolheu negligenciar a presença desse Deus. Ela negligenciou aquilo que ela tinha. Sabe, não se assuste, mas talvez você está sendo Olibá hoje. Você vem aqui na igreja, a presença de Deus está aqui, se movendo nos louvores, na consagração, até num vídeo de aviso, a presença de Deus se movendo em tudo que é coisa, na integração, em cada voluntário, a presença de Deus aqui, e você sendo um Olibá, negligenciando tudo isso, e agindo como se a presença de Deus não fosse estabelecida naquele lugar. Atraindo ídolos para o seu coração, ao invés de devoção ao Deus que está se manifestando. O problema de Olibá é que eles tinham tudo para dar certo, mas o seu coração não tinha temor, reverência, respeito e amor nenhum pelo Deus a qual eles diziam servir. Jerusalém se achava melhor do que Samaria, porque segundo eles eram um lugar escolhido por Deus. Mas Ezequiel fala, olha, vocês ainda foram piores do que Samaria, porque eles se venderam, mas aqui onde eu decidi estabelecer a minha presença e derramar a minha Shekinah, vocês negligenciaram e não agiram com temor nenhum diante da minha presença, atraindo ídolos para o meu templo e corrompendo o local de adoração. O nosso local de adoração hoje não é esse templo aqui, não é esse altar, mas o local de adoração nosso hoje é dentro do nosso coração. E quantas vezes nós trazemos ídolos para dentro do nosso coração, para dividir espaço no nosso altar que deveria ser para o Senhor. Esse foi o erro de Olibá. E muitas vezes esse é o nosso erro, sabe? Você pode ser um cristão que está no lugar certo, no culto certo, está servindo, participando de tudo, faz tudo bonitinho na igreja, mas o seu coração não está em Deus. Você canta, toca, prega, mas o seu coração não está rendido ao Senhor, mas sim aos amantes da idolatria. Talvez você seja esse Olibá, não um adorador sincero, um adorador verdadeiro, sabe? A gente precisa acordar para isso. Assim como lá no self-service ela vai escolhendo o que pegar. Sabe o que me assusta em Olibá? É que Olibá ela pega de tudo do self-service. Você já viu essa pessoa assim também? No retiro eu vi um monte. Não vou citar nomes aqui, porque senão teria que citar 90%. Mas teve gente lá no self-service que ia pegando tudo assim, ó, nem sabia o que estava pegando mais, ia colocando tudo no prato. Mas tem gente que é assim no self-service, pega a salada para mostrar para os outros que está comendo salada, que está fitness, mas na hora que senta na sua mesa, come tudo do prato e fica salada. Já viu o rodízio de churrasco? Aí ainda fala que é estratégia ainda no rodízio de churrasco. Você deixa a salada no prato, não come, para o garçom entender que você ainda está comendo e continuar te servindo carne. Alguém já ouviu isso? Ninguém? Meu Deus, acho que é só na Bahia que essas coisas acontecem então. Tem gente que faz isso, coloca a salada só de enfeite para mostrar que ainda está comendo, mas não vai comer a salada. Olibá era assim, eles tinham tudo no prato, mas eles queriam selecionar o que eles iam comer. Eles tinham tudo, mas não digeriam nada. Eles tinham tudo da presença de Deus, mas queriam selecionar. Senhor, tem um exército nos cercando, vem cá, nos protege. Tá, mas e a adoração? E o altar? E a consagração? Não, só protege a gente. O Senhor não vinha proteger, o que fazia? Assírios, babilônicos, egípcios, socorro, nos ajudem, nos protejam. Porque perdia a confiança, perdia a proteção. Sabem? Talvez você esteja sendo exatamente assim no self-service. Você vem ao culto para pegar aquilo que é interessante para você. Aquilo que você acha bom. Você viu que o Vini falou que quem semeia no pouco, vai fiar no pouco, no muito o Senhor vai colocar? Isso eu quero para a minha vida, eu quero muito. Ser fiel no pouco não, eu só quero muito. E a gente vai selecionando aquilo que a gente quer no Evangelho, aquilo que faz sentido para a gente, mas não é assim, sabe? Você até posta um versículo para que todos vejam, está lá na tua bio, né? Quantos aqui tem versículo na bio? Não pode levantar sem medo, não vou criticar você não. Alguns aqui, não precisa levantar a mão agora. Agora, quantos que tem um versículo na bio, lembra o versículo que tem lá? De cor. Eu falei, não precisa levantar a mão não, gente, fique em paz. Eu vi um vídeo de uma igreja, que o pessoal estava pegando o perfil das pessoas, vendo qual era o versículo que estava, e gravando a pessoa, o que está escrito, sei lá, em Salmo 119, versículo 5? A pessoa,
Ah, não sei. Mas por quê? Ah, porque é o teu versículo na bio do Instagram. Coloca lá, mas nem sabe o que é. E às vezes a gente age exatamente desse jeito. A gente coloca o versículo no prato, mas não se alimenta dele. A gente quer estampar a palavra em tudo na nossa vida, coloca uma camiseta, coloca na nossa rede social, mas aquilo não está colocado no nosso coração. E Salmo 119 vai falar o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente guarda em tudo que é lugar, menos no nosso coração. Você às vezes até pode ser aquele crente no culto que pula, que dança, que brinca, que chora até no apelo, vai no apelo em lágrimas chorando e está aqui e a gente fica, nossa, uau, que crente, mas o seu coração não está rendido ao Senhor. Você está aqui no apelo e a tua oração está sendo assim, ó, Senhor, vestibular amanhã, 100%, primeiro lugar, para todo mundo ver o quanto eu sou um servo fiel, incrível, eu sou um estudante maravilhoso. Senhor, aquele carro, SUV, Senhor, SUV, câmbio automático. Aquela casa nova, 3 andares, Senhor, porque o teu fiel, o teu justo não pode ser humilhado. Senhor, eu estou aqui, mas eu quero aquele celular novo, iPhone 17, 18, 19, 20. Eu quero o 21 que nem tem ainda, Senhor, para eu ser mais top. A gente está com o coração, sabe onde? No que Deus pode nos dar. Enquanto num apelo, a gente deveria estar com o nosso coração no que Deus poderia nos transformar. Daí está lá um apelo, se santifique, aí o abençoado vem. Senhor, cadê a minha bênção? Estou esperando. Sabe, a palavra chega em você, mas não vira alimento. Ou às vezes até você finge que come, mas chega no estômago e você não digere ela. Não vira nutriente para você, não gera transformação. Olibá. Tinha Shekinah, a presença de Deus, a arca da aliança, mas o coração não foi transformado, o coração não foi entregue. Sabe, o cristão Olibá é aquele que, quando Moisés estava no deserto, queria o maná, a codorna e a água, mas não queria subir o monte nem entrar na tenda com Moisés. O cristão Olibá olha o maná e fala, quero, manda, codorna, opa, assadinha, né? Se não for, quero bem passada. Água, quero, faz sair da rocha aí, por favor, que eu quero uma água filtrada e gelada. A gente ainda fica colocando critério ainda de como tem que ser a nossa bênção. Porque maná não é o suficiente, não. Eu preciso de mais, Moisés. Maná já enjoei, eu quero codorna. Ai, Moisés, agora eu quero uma água fresca. E a gente vai falando para o Senhor, Senhor, essa bênção é legal, mas agora eu quero essa. Esse celular é legal, mas agora eu quero esse. Senhor, esse tênis da Nike é muito legal, mas agora eu quero esse Jordan aqui que é muito mais bonito. A gente vai colocando os nossos critérios para o Senhor. Mas na hora de subir ao monte para se encontrar com a presença de Deus, nós não ficamos. Aí vai meu líder, vai meu pastor, né? Vai meu amigo, vai minha amiga, vai meu intercessor. Na hora de entrar na tenda, não, vai meu líder, vai lá se encontrar e ver o que Deus quer falar comigo. Mas traga uma resposta de bênção para mim, porque se for uma resposta de condenação, eu não quero ouvir, porque se eu ouvir alguma palavra de condenação, eu vou me juntar aqui e vou me revoltar contra Moisés, para a gente tentar tirar ele como líder dali, como nosso pastor, como nosso líder, porque a gente tira ele de cena e a gente estabelece do nosso jeito. Aí o que Deus faz quando planeja esse ataque contra Moisés? Abre o chão, morre todo mundo. E a gente vai achando que o Evangelho é sobre o que nós queremos e o que nós precisamos. Sendo que o Evangelho é sobre o quanto nós nos entregamos para esse Deus. Sabe, o cristão Olibá, ele quer isso. Maná, codorna, água, sombra e água fresca. Mas não quer estar ao lado da tenda quando Moisés está lá igual o Josué. Mas aí quando Moisés morre, quer ser levantado por Deus. Olha que perigoso isso, né? Quando Moisés morre, quer ser levantado por Deus. Mas na hora de estar do lado da tenda, buscando a presença do Senhor, buscando entender como buscar mais o Senhor, não. Vamos fazer bezerro de ouro, é mais divertido. A gente dança como um churrasco, celebra, todo mundo feliz. Sabe, a gente precisa olhar para Ezequiel 23 como um alerta muito grande para a gente.
Olibá foi pior do que Olá, Jerusalém foi pior do que Samaria, porque enquanto a irmã mais velha criou seu próprio Deus, a irmã mais nova negligenciou o Deus verdadeiro, e como isso é sério, por isso Deus vai dizer que Jerusalém foi pior do que Samaria, e acabou se afundando em ídolos e alianças políticas, pior do que a sua irmã. Olá pecou na ignorância da sua própria invenção, mas Olibá pecou tendo a presença de Deus, e mesmo assim o trocando por outros amantes. Ela tinha um Deus verdadeiro habitando em sua tenda, mas preferiu os ídolos falsos. Deixa eu te falar uma coisa, você hoje tem o privilégio de poder ouvir falar do Deus verdadeiro e de uma adoração sincera e honesta, mas se você vai sair daqui se rendendo a Ele, ou criando novos ídolos no seu coração, a decisão é exclusivamente sua. Não seja como Olibá, que mesmo tendo essa presença de Deus, decidiu viver uma vida completamente hipócrita e falsa diante do Senhor, se entregando a ídolos. É muito fácil para a gente apontar o nosso dedo muitas vezes para um Olá da vida. O mundo lá fora faz muito isso, né? Vive do seu jeito, faça as coisas do seu jeito, cria o seu Deus do seu próprio jeito. Todos os caminhos levam ao Senhor, e a gente vai ouvir isso algumas vezes. Mas Deus nos alerta sobre o perigo também de sermos Olibá, de estarmos na casa de Deus, mas com o coração completamente errado. A hipocrisia de quem conhece a verdade, mas não a vive, é uma ofensa ainda maior do que aquele que cria o seu próprio Deus. Você conhecer essa verdade e não viver ela, é uma ofensa muito pior do que quem está criando o seu próprio Deus. Você conhecer a verdade do Evangelho e não viver ela, é muito pior do que o pior das pessoas que estão desviadas hoje, aprontando a pior coisa possível. Você conhecer a verdade e não viver é muito pior. E às vezes a gente acha que só porque a gente vem num culto de sábado ou num culto de domingo, a gente é muito melhor que todo mundo. Sabe, a gente precisa olhar para a nossa adoração, a nossa entrega ao Senhor com mais temor e com mais seriedade, porque Deus está esperando isso de nós. E nessa luta entre essas duas irmãs, uma Olá com sua própria adoração, a outra Olibá com adoração hipócrita, uma com adoração falsa, a outra com adoração ainda mais enganosa. E é exatamente nesse beco sem saída teológico que esse debate sobre onde adorar vai se esquentar ainda mais. Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus vai encontrar com a mulher séculos depois no território de Samaria para colocar um ponto final sobre esse assunto de Olá e Olibá. E é interessante porque lá em João capítulo 4, versículo 19, a gente vai ler assim. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, Olibá, onde a tenda do Senhor está. Mas ela queria adoração em Olá, onde Samaria criou como adoração, com pretexto dos seus antepassados serem adorados ali. Jesus declarou, porém: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, porque adoram um Deus criado, um Deus autocriado. Nós adoramos o que conhecemos, porque foi onde Deus estabeleceu a sua tenda. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto ele tem tantas camadas, que todas as vezes que eu vou estudar sobre a mulher samaritana, eu falto enlouquecer de tanta camada que tem nesse texto. É até difícil selecionar quais informações eu quero trazer no sermão, porque há muita coisa acontecendo. Mas é interessante que o texto vai dizer que Jesus precisava passar por Samaria. Essa não era uma necessidade geográfica, ele poderia contornar Samaria, e se dependesse dos seus discípulos, era exatamente o que ele faria. Afinal de contas, os judeus preferiam fazer uma volta enorme do que cortar território por Samaria, porque era um absurdo pisar naquele lugar. Mas Jesus ele não tinha ali uma necessidade geográfica, mas ele tinha um propósito divino para cumprir naquele lugar. E a palavra nos fala que ele vai até uma cidade chamada Sincar. E esse nome me pegou muito. Eu sou muito chato com o nome na Bíblia, eu sempre fico curioso. O que esse nome significa? Eu sempre me pergunto o que o nome significa. Seja de cidade, de pessoa, de qualquer coisa, eu fico curioso.
E eu fui dar uma pesquisada em o que significa Sicar, e Sicar muito provavelmente é um nome dado intencionalmente para a antiga Siquém, que era o epicentro da adoração de Olá, ou seja, da adoração de Samaria. Era o centro de toda aquela adoração, era Siquém, porque ali havia um monte. Então a gente vai ver que Sicar provavelmente é um nome dado para Siquém. Mas é mais interessante ainda quando a gente vai olhar o significado de Sicar. Porque aqui provavelmente nós temos dois significados possíveis para esse nome. Porque ele aparentemente serve como um trocadilho teológico para descrever aquela cidade de uma maneira pejorativa. O primeiro trocadilho que as pessoas acham que os judeus, ou quem escreveu ali, João escreveu para se referir àquele lugar, ele como judeu, escreveu aquele lugar de uma maneira pejorativa, vem do sheker, que significa mentira ou falsidade. E esse trocadilho de fonética, de palavra, ela faz muito sentido porque para o Jerusalém, quando olhava para Samaria, enxergava ali um local de adoração falsa, de uma adoração enganosa, de uma adoração mentirosa, de um Deus mentiroso e falso que eles criaram para si próprio. Mas também essa palavra poderia ser também compreendida como um trocadilho para shikor, que significa bêbado. E isso também não vem do nada. Isso também não é aleatório, porque o profeta Isaías, no capítulo 28, ele vai olhar para Samaria e vai falar que Samaria se embebedou com seus próprios ídolos, com sua própria idolatria e o seu próprio orgulho, buscando a sua satisfação nas suas próprias fontes. Então olha que coisa interessante. Então quando a gente olha para o lugar onde Jesus escolheu permanecer para falar sobre adoração, é justamente no epicentro de Olá, ou seja, uma tenda autocriada de um Deus falso, e de um lugar que o nome pode ser traduzido para cidade da mentira, ou cidade dos bêbados. E é interessante porque nesse lugar, Jesus vai lá ao epicentro de Olá, na cidade das mentiras, para oferecer a verdade da adoração, que era algo que eles não estavam compreendendo. Jesus vai até a cidade dos bêbados para oferecer a água viva, a única bebida que verdadeiramente poderia satisfazer e trazer a sobriedade espiritual sobre aquele lugar. E olha que interessante como vai se criando camadas de adoração naquele lugar, camadas de quebrar as mentiras que Olá, que Samaria tinha inventado sobre a adoração. E eu já estou encerrando. E ali ele vai encontrar aquela mulher que era a personificação viva daquela cidade, porque a sua vida com 5 maridos e um amante, não sei se você já entendeu aqui onde eu quero chegar com Olá, que se entregava aos amantes, aquela mulher também se entregava aos amantes. E a gente vai ver que se espelhava essa busca desesperada por Olá e Olibá por uma segurança nos amantes. E a gente vai ver que Jesus, ele vai conversando com aquela mulher, vai convencendo ela de quem ele é, mas tem um momento que ela começa a se convencer de que Jesus é um profeta. E ela ainda não estava convencida de que Jesus era o Messias, mas de que era um profeta, e ela vai levantar naquele momento o debate de Ezequiel 23. Nossos pais adoraram nesse monte, Gerizim, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, João 4:20. Então ela vai trazer o quê? Olha, você aí, Jesus, profeta. Os nossos antepassados falam que Olá é o lugar da adoração, ou seja, a adoração que nós criamos aqui nesse lugar. Mas Jerusalém, que é Olibá, vai dizer que a adoração está lá. Agora me diga você então que é um profeta, onde nós devemos adorar? Em Olá ou Olibá? É quase como se ela estivesse falando sem saber qual que nós devemos adorar. Uma adoração falsa de mentiras autocriada, ou uma adoração hipócrita que a gente fala servir o Deus verdadeiro, mas nós estamos distante dele. Mas a resposta de Jesus de tudo isso é o que mais me quebrou. Porque Jesus olha para aquela mulher, ele vai falar, olha, nem nesse monte, Olá, nem lá em Jerusalém, Olibá, nem aqui nem lá, porque chegará um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui, o espírito em verdade ganhou uma camada muito mais séria para mim a partir desse momento. Porque eu comecei a observar algo muito profundo. Porque quando Jesus fala, olha, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ele está claramente combatendo tanto a mentira de Olá quanto a mentira de Olibá. Porque quando ele fala, olha, é necessário que os verdadeiros adoradores adorem em espírito, é uma resposta direta à adoração que Olibá vivia.
É uma adoração que por fora pode estar muito bonito, mas do seu interior não está fluindo a adoração. Por fora, externamente, parece estar tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas dentro do coração não está. É uma adoração que o adorar em espírito significa que a adoração não começa do lado de fora, no ritual que nós fazemos, ou nos movimentos que nós fazemos, ou nas palavras que falamos, mas ela flui de um coração regenerado pelo Espírito Santo de Deus. A adoração que o Senhor aceita é a adoração de um coração regenerado e entregue, rendido ao Senhor. E é por isso que a adoração de Olibá não era uma adoração aceita, porque era ritual por ritual, era fazer aquilo que tinha que fazer por obrigação. Não era do seu coração, não era sincero, não era entregue, não era com amor, não era com rendição ao Senhor. Essa era a adoração que Olibá servia sem rendição nenhuma. E o que Deus quer é que a gente tenha uma adoração gerada no nosso espírito. E a gente só vai ter uma adoração gerada no espírito quando o nosso coração é redimido e transformado pelo Espírito Santo de Deus. E aí a nossa adoração não nasce de quem nós somos ou do que nós podemos fazer, mas do Espírito Santo de Deus agindo em nós. A nossa adoração não é mais superficial, a nossa adoração irradia do nosso interior. E é essa adoração que Deus merece. Não uma adoração superficial ou falsa, mas uma adoração que nasce do nosso espírito. E aí quando Jesus fala, olha, em espírito e em verdade, o verdade Deus está fazendo uma resposta direta para Olá. O problema de Olá era a conveniência, ou seja, a adoração do meu jeito, o self-service espiritual, era a cidade da mentira, a adoração do meu jeito. Mas o adorar em verdade significa que a nossa adoração não é baseada no que achamos ou sentimos sobre Deus, mas na revelação objetiva de quem Ele é. Entende isso? A nossa adoração não é pelo que você acha que Deus é. Eu acho que Deus é muito bonzinho. Deus é incrível, tem que me dar tudo de bom. Não é sobre o que você acha, é sobre o que a Bíblia fala que Ele é. Não é sobre o que você pensa de Jesus. Jesus, Ele é incrível porque Ele me aceita do jeito que eu sou, eu não preciso mudar porque Ele é assim, Ele entende quem eu sou, nasci desse jeito, vou morrer desse jeito, Gabriela. Agora só os mais antigos que assistiram a novela, acho que pegou a referência, né? Nasci assim, vou morrer assim. E a gente vai achando que é assim, desse jeito. A gente vai achando que a gente cria o nosso Deus e Ele tem que seguir a nossa cartilha. Mas a adoração em espírito e em verdade é entender que não é sobre o que nós achamos dEle, mas sobre quem Ele é. Porque o que nós achamos de Deus pode mudar conforme a nossa experiência. Tem gente que viveu experiências horríveis e acha que Deus não é um Deus cuidador, protetor. E a gente começa a achar que Deus Ele é assim, um Deus distante, longe. Mas não é sobre o que nós achamos, mas é sobre o que Ele é. E Ele é a própria verdade. Então, se nós queremos ter uma adoração em espírito e em verdade, nós precisamos entender que a verdade é o próprio Jesus. João 14,6, eu sou a verdade. Jesus vai declarar, não é a minha tenda ou lá, ou a minha verdade, ou aquilo que eu acredito, mas é a verdade de quem Cristo é. A minha adoração está estabelecida em quem Ele é, e não nas minhas experiências pessoais, ou no meu passado, ou no que eu vivi, mas sim no que Jesus verdadeiramente Ele é. A nossa fé não é pautada no eu, mas é pautada no Ele, em quem o Senhor é, a verdade de Deus. Ambos viviam uma adoração falsa, mas Jesus os convida a viver uma adoração verdadeira e sincera. A banda pode subir. Mas aí como que a gente pode então de fato viver essa adoração sincera, essa adoração verdadeira? Como que a gente pode sair de um ambiente, de uma adoração como a de Olá, ou de uma adoração como a de Olibá, uma adoração como a de Samaria e de Jerusalém, uma adoração pautada na hipocrisia, no engano, na falsidade, na autocriação de um Deus conforme a sua própria vontade, conforme era conveniente. Como que a gente sai desse lugar para uma adoração em espírito e em verdade? Aquela mulher foi ao poço buscar uma água naquele lugar, mas ela acabou encontrando algo muito mais precioso naquele momento. Aquele que é a fonte da água viva estava naquele lugar esperando ela. E naquele momento ela iria provar daquela água que quem beber nunca mais terá sede. Ou seja, uma transformação radical gerada no seu interior. Quem se alimentar dessa fonte de água espiritual que é Jesus, o seu interior fluirão como rios de água viva, é o que a palavra diz. O nosso interior, ele sofre uma transformação radical quando nós bebemos da água que é Jesus.
E ela estava também diante daquele que é o pão que sacia a nossa fome, como João 6,35 vai dizer. Então entenda agora o que eu vou te falar. A gente vence uma adoração de Olá e Olibá, quando a gente está diante do self-service, diante do banquete de Cristo, e a gente decide se alimentar de tudo que Ele tem para nos oferecer. E o que Jesus tem para nos oferecer? A água que jorra, a fonte de água que jorra, a água viva, que sacia a nossa sede. Ele tem a nos oferecer o pão da vida, que é o teu Filho amado, que é Jesus, que quem experimenta desse pão sacia a fome da sua alma. A gente vai ter uma adoração sincera e verdadeira, quando a gente se alimentar de quem Cristo é no nosso interior, quando o nosso coração se rende completamente a esse Jesus e fala: Senhor, que o Senhor seja tudo em mim. Nós pegamos esse self-service e falamos: Senhor, nós queremos tudo que o Senhor é dentro de nós, na nossa vida. E aí então começa a fluir de nós rios como água viva. E a nossa adoração agora não é uma adoração de fantoche, ou uma adoração de teatro, ou uma adoração falsa, mas a nossa adoração é uma adoração em espírito e em verdade, porque não está baseada em quem nós somos, mas em quem Jesus é. E é essa adoração que agrada o coração do Senhor, a adoração que está em Deus e não em nós. A adoração, ela não é um fruto do nosso esforço, mas é um fruto da nossa rendição a esse Deus. Sabe, a adoração não é você cantar mais alto, não é você pular mais alto, não é você levantar a mão mais alta, não é você cantar mais bonito. A adoração é o quanto o seu coração está rendido aos pés desse Jesus, falando: Senhor, venha saciar minha sede, venha saciar minha fome, porque eu só quero, Senhor. Nós cantamos aqui que a tua presença, Senhor, que a tua glória, o teu reino, que o Senhor venha crescer muito mais do que a sombra que a gente projetou. E às vezes a gente canta isso de uma maneira tão genérica, mas a gente vai projetar uma sombra, e a sombra do Senhor ser maior do que a nossa, significa que Ele é maior dentro de nós do que o nosso próprio eu, mas que a gente venha se diminuir de uma maneira tão intensa, como João Batista: Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Eu queria ter um pouco mais além, Senhor, que eu venha sumir e desaparecer, e que o Senhor venha ser tudo em mim, que o Senhor venha ser tudo em nós. Que nós, Senhor, possamos hoje desaparecer se necessário for, mas que o Senhor venha ser tudo em nosso coração, que a nossa entrega venha ser completa e intensa. Fique em pé no seu lugar. O convite de Deus para você hoje é um convite muito simples e direto. Feche seus olhos. O Senhor está te convidando a abandonar uma adoração de Olá e de Olibá, de abandonar a adoração da conveniência, o service espiritual. Aquilo que tem no Evangelho que me agrada eu quero, aquilo que eu não gosto eu não quero. Está te convidando a abandonar uma adoração hipócrita, e está te chamando para viver uma adoração que não é puramente emoção ou sensacionalismo, mas que é transformação. E claro que você pode chorar, claro que você pode se emocionar, mas isso precisa necessariamente gerar uma transformação em você na segunda-feira. Porque chorar no sábado, chorar no domingo, mas não gerar uma transformação na segunda-feira, a gente está sendo Olibá. Mas quando a gente chora diante do Senhor e deixa que a palavra dEle, que a presença dEle venha nos transformar, nós começamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Pai está te chamando hoje para viver uma adoração em espírito e em verdade. Uma adoração que não se preocupa com a performance ou o show que você vai entregar ou o que vão pensar de você, mas uma adoração que está focada apenas em uma coisa: na entrega e na rendição do nosso coração aos pés desse Cristo. Por isso eu queria te convidar a sair agora do seu lugar. Eu queria que todo mundo saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Você sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. E nesse momento eu queria te convidar a fazer algo que talvez você nunca fez na tua vida. E não importa o quanto tempo de crente você tem, fique com seus olhos fechados aqui na frente. Eu queria te convidar hoje a você render o seu coração diante do Senhor. A olhar essa mesa posta na sua frente, essa mesa espiritual, e não escolher hoje o que você vai se servir, mas que você chegasse hoje e falasse: Senhor, eu quero tudo o que o Senhor é em mim.
Eu quero tudo que o Senhor tem para me oferecer, Senhor. Pai, se é renúncia, se é mudança, eu quero, Pai, se é bênção, eu quero, mas eu quero tudo que o Senhor tem para me oferecer. E eu queria agora que, diante dessa rendição que você vai fazer agora, depois que você fizer essa oração pessoal ao Senhor, eu queria que você começasse a cantar junto com a banda, mas que deixasse fluir do seu interior agora, que você declarasse palavras em espírito e em verdade, deixando que a presença de Deus no seu interior, a regeneração do Espírito Santo, a presença desse Espírito Santo fosse tão transbordante no seu coração, que a tua adoração agora começasse a ser em espírito e em verdade, em rendição, em uma entrega total com tudo aquilo que você tem ao Senhor, em nome de Jesus.